Dando sequência ao estudo do movimento de projéteis do curso de Física 1 aqui no Universo Exato, na primeira metade desta quinta aula, do capítulo 4, vamos resolver um exercício aplicando os conceitos apresentados nas aulas anteriores. E na segunda metade, realizar um experimento muito interessante utilizando o algodão. Vamos ver? Para ajudar a fixar a teoria, vamos resolver o seguinte exercício. Exemplo 4.3, João do Pulo. O ídolo olímpico brasileiro do salto triplo e em distância, João do Pulo, realizou um salto em distância onde partiu do solo com um ângulo de 20 graus em relação à horizontal e uma velocidade de 12 metros por segundo. Letra A. Qual foi a altura máxima atingida? Letra B. Qual foi a distância saltada? Para resolver a letra A do exercício, que no diagrama é representado por H maiúsculo, vamos trazer a terceira equação da cinemática para o eixo Y, onde a posição em Y é igual à posição inicial em Y mais a velocidade inicial em Y vezes o tempo, mais meio da aceleração em Y vezes o tempo ao quadrado. Vamos assumir que a posição inicial em Y é igual a zero. Portanto, Y inicial se anula. Para calcular a posição final em Y, ou o valor de H maiúsculo, falta saber a componente da velocidade inicial em Y e o tempo até atingir o ponto mais alto, já que a aceleração em Y é igual a menos g. Para calcular a componente da velocidade inicial em Y, temos que a velocidade inicial em Y é igual ao módulo do vetor velocidade inicial vezes o seno de θ inicial. Relação já bastante conhecida. Agora, falta saber como calcular o tempo. Vamos trazer a primeira equação da cinemática, que diz que a velocidade final em y é igual à velocidade inicial em y mais a aceleração em y vezes o tempo. Substituindo a velocidade inicial em y, temos que Vy final igual a Vi vezes o seno de θi menos g vezes o tempo, que chamarei de t1. Sabemos que no ponto mais alto a velocidade em y será igual a zero. Dessa forma, teremos que 12 metros por segundo vezes o seno de 20 graus menos 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes t1 é igual a zero. Resolvendo para t1, temos que t1 é igual a 0,419 segundos. Portanto, a altura máxima atingida será igual a velocidade inicial vezes o seno de θ inicial vezes o tempo no ponto 1, menos meio de g vezes t1 ao quadrado. Portanto, h será igual a 12 metros por segundo vezes o seno de 20 graus vezes 0,419 segundos, menos meio de 9,80 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,419 segundos ao quadrado, que é igual a 0,859 metros. Da letra B, devemos calcular a distância saltada, dada no diagrama por A maiúsculo. A distância A é igual à componente da velocidade inicial vezes o tempo no ponto 2, dado por T2. A será igual a Vi vezes o cosseno de θi vezes 2 vezes T1, já que T2 é igual a 2 vezes T1. A será igual a 12 metros por segundo vezes o cosseno de 20 graus vezes 2 vezes 0,419 segundos. Dessa forma, a distância saltada por João do Pulo será igual a 9,44 metros. Para confirmar o resultado calculado neste exercício, sugiro a vocês resolverem a letra A e a letra B do exercício utilizando as equações de máxima altura e alcance deduzidas na aula anterior, as quais estão apresentadas à direita. Vamos realizar agora um experimento muito interessante para fixar ainda mais a teoria, o qual vocês poderão brincar e manipular à vontade utilizando o algodão. Exemplo 4.4. Em um experimento, um projétil, uma bala de canhão, é disparado em direção a um objeto-alvo, solto de um helicóptero em repouso, de tal modo
que, no instante em que o projétil é disparado, o alvo é liberado em queda livre, a partir do repouso. Mostre que o projétil irá sempre atingir o alvo caso a velocidade inicial seja maior que a mínima necessária para que o projétil atinja a posição X do alvo antes que ele toque o solo. Para que isso aconteça, a posição Y do alvo deve ser igual à posição Y do projétil quando as posições X do alvo e do projétil forem iguais. Vamos analisar cada objeto separadamente. Primeiramente, para a análise do alvo solto pelo helicóptero em repouso, devemos desenvolver uma equação para calcular a posição Y do alvo em um certo instante de tempo. Em um objeto solto em queda livre, temos que o seu deslocamento em relação à posição inicial é igual a meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado, a terceira equação da cinemática. Na nossa representação, o solo é definido como a posição zero do eixo Y. Dessa forma, a posição Y do alvo será igual à distância até o solo menos o deslocamento do alvo dado pela equação anterior. A distância do helicóptero até o solo pode ser obtida por uma equação trigonométrica extraída do triângulo reto definido pelo ângulo θi, a direção do lançamento do projétil, e o cateto adjacente, dado pela posição X do alvo. Desta forma, a distância do alvo até o solo no momento do lançamento é igual a x de A vezes a tangente do ângulo de lançamento, θ inicial. Portanto, temos a seguinte equação para calcular a posição y do alvo. A posição y do alvo será igual à posição x do alvo vezes a tangente do ângulo θ inicial, menos meio vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Vamos olhar agora do ponto de vista do projétil lançado pelo canhão. Da mesma forma, vamos desenvolver uma equação para calcular a posição y do projétil em um determinado instante de tempo. Em um primeiro momento, vamos considerar que não temos a influência da aceleração da gravidade. Intuitivamente, podemos dizer que o projétil lançado pelo canhão seguirá a trajetória dada pela linha pontilhada. Com a mesma relação trigonométrica anterior, temos que a posição y do projétil é igual à posição x do projétil vezes a tangente de θ inicial. Mas como estamos no planeta Terra e sob a influência da gravidade, basta subtrair o termo que representa a ação da gravidade, menos meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Com isso, voltando à relação inicial, quando a posição x do projétil for igual à posição x do alvo, as duas equações serão idênticas. Portanto, y do projétil também será igual a y do alvo. Percebam que as equações são independentes da velocidade inicial do projétil, confirmando o enunciado do texto, que diz que o projétil irá sempre atingir o alvo caso a velocidade inicial seja maior que a mínima necessária para o projeto atingir a posição X do alvo antes que ele toque o solo. Voltando ao Algodo, vocês podem disparar o projétil variando a velocidade de lançamento com o valor que desejar, para comprovar na prática a teoria apresentada.